Oi, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Sabores, Afetos e Histórias. Eu sou Luciana Breiner e aqui a gente fala sobre vida real, saúde, rotina corrida e como construir uma relação mais leve com o nosso corpo e com o que a gente come. No último episódio, nós falamos e conversamos sobre alimentação e saúde intestinal e hormonal da mulher 40+. E hoje vamos mergulhar em um outro pilar essencial do bem-estar, que é o movimento. E para isso, eu trouxe um convidado que eu admiro muito pela forma descomplicada, humana e real com que ele trata sobre treino, emagrecimento e rotina. O preparador físico Márcio Mendes, especialista em treinos e emagrecimento das mulheres. Márcio, que alegria te ter aqui. Obrigado. E que bom que você aceitou esse convite e topou essa conversa tão necessária. Muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Eu não podia declinar esse convite, né? É um grande momento. Fico feliz até de ser chamado para fazer parte desses primeiros episódios, né? Ser lembrado logo no início mostra que a gente tem valor de fato. E vamos nos esforçar para a gente conseguir deixar as coisas detalhadas ali no fio ali para as mulheres pegarem e colocarem em prática e conseguirem ter resultados a partir desse episódio. Márcio, para quem não te conhece, como você se descreve como profissional e por que você decidiu focar em treinos e emagrecimento para mulheres? Vamos lá. Para quem ainda não me conhece, né, sou Márcio Mendes, sou profissional de educação física. Quando eu comecei a escolher meu nicho, eu fui meio que direcionado naturalmente. Eu estava na faculdade de educação física, percebia que as pessoas erravam muito na sala de musculação e, na verdade, eu também tinha essa dúvida e sempre gostei de treinar, de fazer exercício, movimentar. E quando eu comecei a perceber essa lacuna, eu via que cada professor falava uma coisa diferente. E é uma coisa que a gente percebe até hoje, porque existem pontos de vista diferentes sobre a mesma temática Sim. dentro da ciência, e tá tudo bem, mas existe o certo e existe o errado. Então, vi um professor dizer que algo que um dizia que era de tal jeito estava errado, e depois o outro vinha e dizia que o outro estava errado e ficava aquele samba maluco, e eu sem entender de fato. Então, via que as pessoas tinham essa dúvida, e era uma dúvida minha também. Quando comecei o curso de Educação Física, eu comecei a ser muito curioso para essas coisas das questões práticas da sala de musculação. E coisas que hoje são bem superficiais, mas que para quem procura você na sala de musculação, pega uma fichinha e olha. Onde é leg press? O que é supino? Para essa pessoa, ela tem a dúvida real se é melhor fazer 3 de 8 ou 3 de 15. Sim. Ela tem a dúvida real se é melhor fazer bicicleta ou se é melhor fazer esteira. Quando nós olhamos quanto profissional de educação física, a gente sabe que o treino é algo extremamente complexo, multifatorial, que a gente vai gerir várias variáveis para gerar respostas fisiológicas e bioquímicas diferentes. Mas a pessoa ela não está nem aí para isso. Ela só quer o resultado final. Ela quer crescer a bunda, diminuir a barriga. Então, qual é o cardio que eu faço depois do treino de perna para crescer a bunda, para diminuir a barriga? Ela quer saber disso. Então, essas dúvidas que surgiam de forma real, na prática, eram dúvidas minhas também, quando eu comecei a treinar ali com 16, com 17 anos, que eu comecei a frequentar a sala de musculação. Então, quando eu entrei no curso de educação física, que eu comecei a estudar, ter essa vivência, eu comecei a me interessar por isso. E comecei a ler livros, e aí o acervo acadêmico ali começa a aumentar, você começa a ter um Sim. pouquinho mais de conhecimento técnico. No segundo período, no primeiro período, lembro que eu já tive a cadeira de iniciação científica, então eu comecei a entender um pouquinho mais, ficava perturbando os professores para saber como é que pesquisava, como é que faz isso. Então, comecei a ler artigo e eu como chegava na sala questionando os professores, mas esse artigo aqui mostrou isso aqui. Não, Márcio, mas esse artigo aí eu já li, mostrava tal coisa, tal forma. E foi isso que foi me direcionando, porque eu comecei a achar as respostas que eu não tinha lá atrás, que as pessoas queriam, e daqui a pouco eu estava no quarto período, para o quinto período ali, já começando a estagiar. Então eu cheguei fresquinho na sala de musculação, com as ideias e as respostas que todo mundo queria. Tanto que a primeira academia que eu só estagiei em uma academia na Unity, né, que você conhece, quando eu fiz a seleção, lembro que quando eu entrei na primeira semana, o pessoal lá me chamou, né, Ricardo, Léo, e eles, Márcio, me elogiaram, o pessoal tá gostando muito e tal. E eu não entendia tanto, eu só queria ali solucionar. E aí eu fui percebendo que
eram vários erros, mas muitas coisas, principalmente com as mulheres. As mulheres queriam emagrecer e não sabiam o que fazer. Se era o 3 de 8, se era o 3 de 10, se era o 3 de 15, se era Se extensora, se faz era o leve. cardio antes, se faz o cardio Se depois. faz o cardio durante, mesclado no Sim. treino. E eu cheguei com as respostas daquilo, porque estava tudo muito fresquinho na cabeça. Então isso acabou me direcionando de uma forma natural. Naturalmente. Eu fui me encaixando. Hoje, por uma questão de logística das redes sociais, eu me intitulo lá como emagrecimento para mulheres, mas a gente trabalha no contexto geral de educação, na educação física, com emagrecimento para toda e qualquer pessoa, Sim. seja homem, seja Eu mulher. lembro que eu acompanho você desde o início, né? Você falou aí, você é estagiário na academia. E eu lembro que você já postava nas suas redes sociais e você já tinha essa coisa de viver estudando e lendo artigos científicos e, assim, consubstanciando o que você falava e se baseando nesses artigos científicos para desenvolver treinos. Eu lembro que você batia muito na tecla que as pessoas passavam horas na academia e o seu objetivo era meio que criar treinos mais enxutos para que a pessoa pudesse encaixar na rotina corrida dela, né? E eu lembro disso, que você já tinha esse olhar desde quando você era estagiário. E isso era outra problemática, porque assim, eu estudei na época e eu vi que a maior desculpa do brasileiro para que não treinar era não ter tempo. Eu disse, pô, mas peraí, o Brasil diz que não tem tempo para treinar. Só que ele passa em média 2, 3 horas dentro da academia. Aí se a gente vai olhar dentro das evidências científicas, principalmente uma pessoa que está iniciando ali, se ela tiver 10 minutos, 3 vezes por semana, está resolvido. Então o problema não é o tempo. O problema é como esse tempo está sendo destinado dentro da academia. Isso. E aí foi quando as pessoas chegavam e conversavam comigo, mas eu não tenho tempo. Aí começava a entrar na academia, o pessoal treinava 20 minutos e saía. Treinava 15 minutos e saía. Treinava 30 minutos e saía. E isso era muito legal, porque isso fazia ter uma aderência ao processo de treinamento. Sim. E, consequentemente, ter resultado. Porque o que é que gera resultado? Não adianta eu prescrever nada sem constância. Então, se não houver constância, é o que não vai gerar resultado de fato. E até eu bato na tecla disso hoje, Lu, como eu prescrevo treino para pessoas fora do Brasil, em outros estados, enfim. Às vezes, a pessoa ela descreve lá para mim que ela não gosta, que ela odeia treinos que ela fique parado. Sim. Por exemplo, eu vou fazer uma série de agachamento e vou descansar 2 minutos. Ela não gosta. E se ela não gosta, se eu prescrever, ela não vai gostar porque eu estou prescrevendo. Ela vai continuar sem gostar. Então, às vezes, cabe até a gente fazer algo que não seria o melhor de fato, segundo a ciência, para que aquela pessoa treinasse, mas ela vai treinar a vida toda. Ela vai estar 1 ano treinando, ao invés de treinar ali e passar... Isso que você está falando, eu puxo o gancho para o meu ramo, né, para o meu nicho, que é de alimentação. Eu falo muito isso para as clientes, porque às vezes vem um plano alimentar com itens que elas não gostam. E aí eu falo, não é sustentável. Porque ela pode até seguir por um curto período de tempo ali, né, como uma obrigação. E eu falo sempre também que isso, quando ela segue aquele plano alimentar sem gostar do que ela está comendo, normalmente isso gera gatilho de compulsão em outros horários do dia, porque ela acha que já fez muito, eu já segui, já me sacrifiquei, comi o arroz integral que eu não gosto, comi não sei o que eu não gosto, comi verdura que eu não gosto, então agora eu vou comer um bolinho que eu estou merecendo, entendeu? Então, isso gera gatilhos de compulsão e não gera uma rotina saudável de forma sustentável, porque ela não vai conseguir manter aquilo por muito tempo. E é a mesma coisa na atividade física. Pois é, e eu falo muito disso aí, né? Então, o treino e a dieta tem que se ajustar ao aluno. E não o contrário, porque se o aluno tiver que ficar se ajustando, comendo o que não gosta, passando fome, não vai ser sustentável. Se eu não tenho constância, eu não consigo ter resultado. Então, muito mais vale. Ah, Márcio, mas todo dia que esse cara come um doce, e o doce não é saudável. Cara, mas antes ele comia doce 2, 3 vezes ao dia. Agora não é melhor ele comer durante 2, 3, 4 meses o docinho ali depois do almoço? Um doce de leite, um batom garoto, um som de valsa, uma colher de doce de leite, seja o que for, e ele ter continuidade no processo? Ah, isso vai aumentar o superávit calórico dele e daqui a 3 meses ele poderia ter perdido 3 quilos a mais. Cara, mas é melhor ele perder 10 do que... É melhor, talvez ali ele ia perder 13 e ele perdeu 10. Mas se ele não tivesse seguido aqui desse jeito, perdido os 10, talvez ele tinha ganho mais 3, 4. Tava com 16, 17 a mais. Ou tivesse desistido no meio do processo e ganho tudo de novo. Eu tivesse desistido. Eu tenho um caso, Lu, de um aluno que eu fiz um trabalho junto com uma parceria com um nutricionista, e a gente conversando, eu pedi para o nutricionista para escrever Coca-Cola para ele. Normal, Coca-Cola tradicional. Esse cara, ele todo dia tomava uma garrafa de Coca-Cola, 2 litros. E aí, por tomar Coca todo dia, eu disse, cara, ó,
a gente precisa melhorar. Não tô pedindo pra você deixar de tomar não. Até porque deixar de tomar vai ser difícil. O cara tomava coca de manhã, coca à tarde, coca à noite, coca no lanche, enfim. Vai ser difícil. Vamos tentar tomar 1 litro por dia? Não é bom. Mas antes eram 2. Aí foram 2 meses assim, e ele conseguiu adaptar. Aí depois de mais 2 meses, cara, vamos fazer o seguinte, vamos tomar 1 litro por dia, mais alguns dias, 2 a 3 dias na semana, vamos colocar 0? Vamos. Conseguiu adaptar. Cara, hoje o cara ele toma na hora do almoço uma coquinha 0, já perdeu mais de 30 quilos e segue no processo. Mas a gente teve que passar por todo um processo. Aí eu te pergunto, se lá atrás a gente tirar a coca dele 100%, tu acha que esse cara ia ter continuado? Poderia ser que sim, mas a probabilidade é que não. Que não. Então o plano foi se ajustando a ele, até ele ter resultado. Cara, hoje nunca mais ele volta a beber 2 litros de Coca-Cola normal num dia. Né? É uma história aí de várias que a gente tem. É verdade. Márcio, eu sei que você trabalha com treinos individualizados. Então, na sua visão, qual é o maior desafio que as mulheres que estão aí nesse 40 a mais enfrentam quando a gente trata de treinos e emagrecimento? Cara, pode parecer até que não seja. Mas eu acho que o grande desafio, não só para isso, sabe, Lu? Mas eu acho que as pessoas terceirizam muito hoje a culpa. Sabe? Eu acredito muito que você é responsável por você. E quando a gente não consegue fazer algo, ou não diz que quer fazer algo e não faz, a gente acaba achando algo para justificar. Até estava conversando com a pessoa esses dias, cara, não justifica o que piora. O que piora a gente melhora. Então, é uma narrativa que as mulheres usam muito, não só as mulheres, mas os homens também. É tipo assim, por exemplo, principalmente depois dos 40. Ah, meu metabolismo é lento. Ah, quero ver depois que tiver mais de 40, 50. Quando vê alguém treinando, né? Quando vê alguém tendo resultado. Isso. Quando tá você vê usando... alguma postagem diz assim, assim é fácil. Ela fez isso, ela fez aquilo. Quero ver depois de ter filho. Aí já cria aquele discurso. Quero ver depois de ter filho, quero ver depois dos 40. E o que é que a gente sabe hoje? A ciência mostra pra gente que o metabolismo, mesmo depois dos 40, até depois dos 50, ali próximo dos 60, ele permanece o mesmo. Então essa desculpa de que, meu metabolismo não dá certo, meu metabolismo atrapalha, não cola mais, sabe? O que acontece é o seguinte, depois dos 40, depois dos 50, naturalmente a gente tem um nível de atividade física menor. Entendemos... Você vai gerar uma polêmica, viu? Porque essa bomba que ele soltou agora, dizendo que o metabolismo não muda nada depois dos 40, a gente vai gerar uma bomba. No corte eu vou botar o artigo assim, aparecendo. Nutricionista, todo mundo, porque eu vejo muita gente falando que realmente altera. Talvez o seu olhar seja diferente. Sim. E eu entendi agora como você falou. Tipo, porque o metabolismo não é só... É um conjunto de fatores. É o que você consome, é o gasto calórico, e isso é que vai, né? Então, eu entendi o seu olhar. Você quer dizer que a pessoa metaboliza da mesma forma, porém, como ela pratica menos atividade, ela acaba tendo o metabolismo mais desacelerado. Eu não tenho uma queda natural do meu metabolismo, e isso acontece porque agora eu tenho 45 anos. Não, geralmente a pessoa ela tem um nível de atividade física menor com 40, com 45, com 50, do que ela tinha com 25. Então, o que é que falta? Eu dar continuidade no processo de treinamento, treinar bem. E também as pessoas acabam comendo um pouquinho mais, ou se desleixando um pouco mais para a questão de uma alimentação mais saudável. E aí, por conta disso, facilita o acúmulo de gordura. Mas isso facilita com 45, com 50 facilita com 20 anos também, né? Então, o metabolismo ele não muda significativamente. O que muda são os meus níveis de atividade física, e porque eu tenho um nível de atividade física menor, eu tenho um gasto calórico menor também. Consequentemente, eu uso um pouco menos metabolismo, mas ele em si baixar, isso não acontece, né? Então, esse é o que as pessoas mais usam, mais falam, meu metabolismo e tal, e na verdade eu acho que falta só sempre, na grande maioria dos casos, 99,9% dos casos, o que falta é o treino ajustado para a pessoa e a dieta ajustada para a pessoa. Cara, eu acho engraçado que as pessoas, elas querem fazer uma cirurgia de coração, elas vão no cardiologista, elas querem arrancar um dente, elas vão no dentista, elas querem construir uma casa, elas chamam um engenheiro, arquiteto, pedreiro, elas querem um treino e uma dieta ajustada, elas vão no YouTube, vão na revista, procura a blogueira fitness, agora pergunta a mãe, amiga, agora no chat GPT, quando dá tudo errado, cara, acho que eu vou no nutricionista. Não é? Então, assim, acho que a gente precisa procurar o caminho certo, a diretriz certa para fazer o que é certo, e aí a gente vai ter o resultado correto. E ajustar essa questão nutricional, porque a gente falou aí a questão do metabolismo, mas obviamente que tem outros vetores aí, outros fatores que influenciam, né, na saúde
da mulher, que vem aí questão hormonal, Sim. questão, no episódio passado, a gente conversou com a nutricionista que é especialista em saúde intestinal, então ela conversou muito sobre isso, de algumas coisas que mudam realmente no corpo da mulher, e às vezes por não estar com a saúde intestinal boa, precisar fazer uma modulação ali intestinal, enfim, limpar aquele organismo, fazer um detox, né? Não é detox de dieta detox não, entendeu? Mas é tipo, cuidar daquela saúde, arrumar a casa para que ela consiga ter um metabolismo melhor, para que ela consiga ter resultado ajustando a alimentação com os treinos, né? Uhum. Porque são vários fatores ali. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são os erros que você percebe, entende, que as mulheres mais cometem nos treinos, nessa sua vivência aí na academia? Lu, olha, acho que a gente tem que treinar especificamente para o que a gente quer. Existe um melhor cronograma e organização de treino de forma específica para cada um. De acordo com o objetivo, De né? acordo com o objetivo, com o nível de treino. Cara, é diferente se você já treina há 6 meses e você está começando hoje. Uhum. É diferente se você já treina há 10 anos e se você está treinando há 6 meses. É diferente se você quer emagrecer, se você quer ganhar músculo. É diferente treinar perna uma vez na semana, é diferente treinar 2, 3. E isso muda toda a logística do treino. Então, eu acho que o grande erro é de verdade as pessoas não buscarem o que é individualizado para ela. Porque eu costumo dizê-lo que o exercício ele é tão bom que até fazendo errado vai Dá dar resultado. bom. Só que Porque a pessoa vai estar melhor do que se não estivesse fazendo, né? agora, Fato. onde é o game? Qual é a sacada? Eu poderia ter mais resultado do que eu tive, vai gerar resultado, mas poderia ter mais resultado ainda. Eu poderia ter uma chance menor de lesão, de me machucar, e se você se machucou, poderia não ter machucado. E vai chegar uma hora que se você não sabe o que é que você está fazendo, você não sabe o que é que você tem que fazer para ir para frente. Quando você tem algo organizado, por exemplo, digamos que uma pessoa começa a treinar hoje, ela precisa de 7 séries por grupo muscular. Só para você ter uma noção no treino de perna, isso dá 2 séries de agachamento, 2 séries de leg, 2, 3 séries de flexora, ela terminou o treino. Isso daí vai dar 15, 20 minutos, né? Se ela repetir isso 2 vezes por semana, se ela está começando agora, ela está com um treino perfeito para hipertrofia, para emagrecimento. Só que daqui a pouco ela emagreceu e ela está treinando há 6 meses e ela precisa de um volume maior. Ela já não precisa mais de 7 séries, ela precisa de 10 a 12 séries, por exemplo. Ela precisa talvez de um exercício isolador de glúteo, mas ela não sabe fazer isso sozinha. Ela vai pegar um bolo de exercício ali, vai fazer porque isso aqui trabalha a bunda, isso aqui trabalha a perna, isso aqui, pronto, agora eu trabalhei tudo. Mas quantas séries tu fez por grupamento muscular? Tu vai treinar isso de novo na semana? Tu tá fazendo mais que tu precisa? O próximo passo depois, tu precisa talvez variar o volume para continuar evoluindo. Tu vai botar mais o que aí? Tu já passa 2 horas puxando essa perna para um lado, para o outro, peso para frente, para trás. Vai chegar uma hora que você vai morar na academia. Então, o grande erro é as pessoas não terem algo individual. É fazer qualquer coisa da cabeça e vai gerar algum resultado, mas vai aumentar a chance de ter uma lesão. Tem uma coisa muito legal, assim, diga-se de passagem, que não é legal, que é o overtraining, que é o desequilíbrio entre estímulo e descanso. Ou seja, as pessoas reclamam que não tem tempo, mas elas não sabem o que fazem, aí treinam demais. Esse treinar demais causa um desequilíbrio entre estímulo e o descanso, e isso faz você ter uma queda do seu sistema imunológico. Sim. Você faz aumentar a chance de você ter uma lesão, de você se machucar, dores de cabeça frequentes também por conta de overtraining, e às vezes você nem sabe que é por conta disso. Então é algo bem... E às vezes nem tem o desenvolvimento do músculo pela falta do descanso também. Isso que é necessário para que haja evolução, né? E aí a gente entra num processo multifatorial para que haja essa evolução do descanso, da ingestão proteica, da boa ingestão de carboidrato, enfim, dá um mundo. Ou seja, o maior atalho, se alguém perguntasse qual é o maior atalho para você atingir seu objetivo, seria ter um clicar treino... no link da minha bio, comprar consultoria, já vai ganhar dieta individualizada. É ter uma dieta e um treino individualizado. É o maior atalho que existe para ter um resultado. Sem curta caminho. Imagina 15 anos atrás. Eu vim para cá e eu liguei o Waze. 15 anos atrás você não tinha o Waze. Isso. Eu não encurtei o caminho porque eu fiz o que era certo para chegar até aqui, no caminho certo. Se eu não soubesse, tu ia dizer assim, ó, é lá na Herculano Bandeira. Eu ia procurar saber onde é Herculano Bandeira para chegar aqui. Cara, onde é o estúdio tal? Ia chegar, vai ter que sair mais cedo, ia ser mais difícil, ia demorar mais e tal, se eu conseguisse chegar, né? Você consegue no meio recalcular uma rota quando tem algo errado, né? E tudo isso acontece no treino individualizado e na dieta. Isso acontece muito, porque às vezes você tá ali treinando e aí tal pessoa machucou, ela deixaria de treinar, por exemplo. E aí ela chegou pra você, mas só machuquei isso aqui, não, calma, não pode continuar, vai dar certo. Aí você faz 2 ajustes ali, um detalhe,
Mudou o intervalo, tirou um exercício daqui, colocou para ali, muda a ordem, usa esse método aqui. Você gastou 5 minutos para ajustar o treino da pessoa, ela não deixou de treinar, continua emagrecendo, continua ganhando músculo. Daqui a um mês ela tá boa 100% de novo, volta a ajustar o treino. É sempre um cálculo de rota ajustado para você. Por isso que não tem como dar errado, porque é para você, é seu. Até brinco na consultoria dizendo, ó, se você não tiver, seguir tudo, não tiver resultado, eu devolvo seu dinheiro, tá tudo certo, é só pedir. Não precisa nem me justificar. Seguiu, não teve resultado, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Porque não tem como dar errado, Lu. Não tem. Você faz as suas produções lá, Sim. você sabe exatamente como fazer, a quantidade que vai fazer. Vai dar certo. Não tem como dar errado. Vai dar certo. Não tem como. Se a pessoa seguir a dieta, não tem como. Seguiu a dieta, seguiu o treino, vai dar certo. Não tem como dar errado. Márcio, eu quero te perguntar. Que história de uma aluna sua mais te marcou? Que você se lembra agora e pode compartilhar com a gente. De alguma virada de chave, de alguma mudança muito grande corporal, de alguma coisa que o treino individualizado e a dieta mudou a vida dessa pessoa. Assim, Lu, eu costumo trabalhar com... Hoje, mais com emagrecimento por conta da consultoria, né? Por meu trabalho ser mais digital. Mas os maiores resultados, eles nunca foram de mudança de composição corporal, sabe? É quando você realmente interfere na vida da pessoa de forma positiva. Sabe que depois de você foi outra coisa. Eu tenho alguns casos recentes de... Hoje eu atendo uma senhorinha, chama Dona Neide. E Dona Neide tem 70 e poucos anos. Eu coordenava um horário específico de uma academia aqui no bairro de Boa Viagem. E essa Dona Neide, sabe aquela senhorinha que vai pra academia e chega, olha, vem cá, eu trouxe um bolinho pra você. Mas não mostra a ninguém não, viu? Que só tinha o seu. Aí eu, como você bem me conhece, né? Quando ela saiu, dizia, Dona Neide trouxe bolo só pra mim, viu? Não vou dar a ninguém. Enfim. E ela ia, fazia os exercícios, e aí eu explicava a ela que ela tinha que treinar intenso. Mas eu sou uma senhora, a senhora tem que pegar peso mesmo. E explicava os porquês de forma bem simplificada, né? Eu costumo dizer que não importa a gente saber e o conteúdo não ser passado de uma forma com que o outro entenda. Sim. Né? A mensagem é que é importante ser passada. Hoje eu fui na escola do meu filho, estão falando sobre carboidratos, proteínas, atividade física, exercício, e eu estava procurando palavras para explicar para eles e falar sobre metabolismo energético, que eram as palavras erradas, às vezes que nem cabiam, mas que eles entendiam. E é o que importa no final, não é? Enfim. E aí esse caso de Dona Neide, ela deixou de ir para academia, eu me desliguei da academia, não fazia mais sentido coordenar aquele horário para mim, nesse processo evolutivo da vida. E Dona Neide sumiu também. Final do ano passado, Dona Neide arrumou meu WhatsApp com alguém, apareceu, fui na casa de Dona Neide. Voltaram os bolinhos. Voltaram os bolinhos. Não, ela cheguei lá, ela já disse, meu filho, tem um bolinho aqui, um café. Eu disse, a aula já tá fechada, né? E Dona Neide, ela tava com dificuldade para levantar, ela tinha muita dor lombar, muita dor na coluna, hérnia de disco. E aí, 30 dias a gente treinando, voltou, e ela treina literalmente na sala de casa. Eu levei um par de halter pra lá, ela foi evoluindo, depois levei um par de halter mais pesado. E eu cheguei lá esses dias não, há bastante tempo atrás, já com um mês, com uns 45 dias de treino. Meu filho, que bom que você chegou, olha, eu quero lhe falar. Eu tô conseguindo tocar no pé. Eu não sinto mais minha coluna doendo. Eu agacho. Aí começou a sentar e levantar no sofá. Que toda vez ela ia levantar e colocava a mão no sofá. E ela fez, Ela fez uns 10 agachamentos, né? Fez, Eu disse, tá virada, né? Já posso aumentar o peso. Aí ela fez, não era nem pra eu ter mostrado pra você. Então é esse tipo de resultado, quando a gente consegue interferir na vida da pessoa de forma positiva, que realmente faz diferença. Vou me mudar, né? Vou sair de Recife e já tô preocupado com quem eu vou deixar a Dona Neide. Sabe? Porque a ideia é mais não dar mais aula de personal num futuro recente, mas eu já tô preocupado com quem eu vou deixar ela, porque não é só passar para alguém, sabe? Teve outro caso que eu atendi uma pessoa com câncer e em período de quimioterapia. Eu costumo dizer que o exercício, ele é bom para tudo. A gente só precisa saber ajustar. Você sabe que, só sem querer te interromper, Sim. mas eu tenho uma grande amiga minha que o filho está passando por um momento desafiador, de câncer também, e o médico falou para ele, eu não vou me lembrar agora o percentual certo, mas o médico falou, se você fizer atividade física, você aumenta, era tipo assim, ele aumenta em mais, sei lá, 20%, 30% a chance dele se curar. Minha gente, isso é muito sério, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa, entendeu?
Então, assim, eu fiquei. E a mãe nessa luta para fazer, tentar convencê-lo a fazer atividade física, né? E ele, mesmo passando por esse processo, mesmo o médico falando isso, ele é resistente para fazer atividade física. E aí, quando Meu você Deus. falou a história de Dona Neide, eu também estava pensando, eu faço uma brincadeira muito quando o pessoal me vê treinando, aí não vou nem falar aqui do meu treino, porque ele vai logo bombardear contra CrossFit. Pior que não tanto. Mas vou. Então, mas eu brinco sempre, quando eu tô lá, às vezes as meninas dizem, porque você aguenta mais peso, não sei o que. Minha gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não sou atleta. Não tenho objetivo de fazer isso, aquilo com o meu corpo. Meu treino, que eu digo que é o meu grande objetivo, fazer 100 anos sentando, levantando da privada, fica todo mundo rindo. Mas é real isso, tipo assim, atividade física é muito mais sobre isso, sobre mobilidade, sobre qualidade de vida e não sobre corpo. Você sabe. Óbvio que é mentira, vai ser falso a gente jovem dizer que não está preocupado com o corpo. Lógico que tem a questão da estética, que isso também move muitas pessoas, mas não é o centro de tudo. Você sabe que a grande maioria das pessoas elas fazem atividade física, né? Elas não fazem exercício físico. Tem uma diferença aí. Atividade física é qualquer coisa que você faça que aumente seu gasto calórico. Por exemplo, varrer a casa, Sim. mudar um fogão de lugar, é uma atividade física, mas não necessariamente é um exercício. O exercício é algo sistematizado, organizado, com um objetivo específico. E a maioria das pessoas, embora ela mentalmente tenha a ideia de quero ganhar músculos, ela não faz isso de forma organizada, voltada, sistematizada para ela, entendeu? Mas eu quero que você volte para o caso que você ia contar da pessoa que estava na quimioterapia, porque eu acho isso muito importante, a gente falar sobre a importância da atividade física nessa fase. Então, e eu lembro até que as coisas encaixaram, porque no final da faculdade eu fiz um trabalho sobre isso. E quem já passou pela faculdade sabe, cara, tem aquele trabalho que você faz, esse aqui pode me dar a coroa, que esse aqui eu fui o mestre. Então, eu fiz um trabalho sobre isso, sobre treinamento de força para pacientes com câncer em período de quimioterapia. E fui procurar evidências científicas, fui organizar e tal, sistematizei, organizei Ó, tudinho, Deus, já preparando tudo, hein? Pois é. E aí, mais na frente, aconteceu esse caso de ajudar, de intervir. E como você falou, né, existe um aumento significativo. Então, hoje o rapaz ele tá bem, graças a Deus, não treina mais comigo, mas que a gente impactou de uma forma positiva. Teve um outro caso, para fechar essa questão desses casos aí, de uma senhorinha que ela literalmente ela não andava. E com 2, 3 meses ela estava caminhando dentro de casa. Então, assim, você vê que os maiores cases de sucesso para mim não foram não necessariamente emagrecimento. Tem uma pasta aqui de favoritos que eu posso abrir e posso te mostrar 300 fotos de emagrecimento de antes e depois, de alunos, de alunas, mas não necessariamente foram os maiores resultados para mim. O que mais te marcou, né? Não foram os que mais me marcaram. Tem resultados que são gritantes. Poxa, essa menina evoluiu isso em 30 dias? Mérito dela. Ela seguiu 100% o protocolo de treino, o protocolo de dieta, mas aquela senhorinha, o senhorzinho, o menino X, às vezes uma pessoa que ela chega na sala de musculação e você trata ela muito mais com conversa do que com exercício. Esses, para mim, foram os maiores casos de sucesso, sabe? Principalmente pessoas que a gente consegue tratar, conversar assim, no âmbito mais espiritualizado. Você vê que aquela pessoa chega, ela precisa de espiritualidade. Precisa ser ouvida, precisa de atenção, né? Isso. E esses foram os maiores cases para mim. Muito legal. Agora eu quero fazer uma pergunta um pouco pessoal. O que você mais aprendeu nessa sua trajetória aí treinando mulheres? E eu quero saber se você acha que algo mudou em você, no seu comportamento, na sua forma de ver o mundo, de pensar, trabalhando e focando nesse treino para mulheres. Se você, como homem, sentiu que isso transformou de alguma forma a sua maneira de enxergar o mundo, a sua forma de ver as coisas. Rapaz, pergunta profunda, Profunda, tá pensando que é brincadeira? Platonicamente aristotélica. Lu? Rapaz, me pegasse. Me pegasse, porque assim, mudar em que sentido? Mudar em que âmbito? Não, se você, de alguma forma, foi impactado por treinar e conviver com essas mulheres, você foi impactado e mudou de alguma forma sua maneira de pensar sobre alguns assuntos, ou sua maneira de enxergar o mundo, ou sua maneira de se comportar em relação a alguma coisa? Assim, já de um tempo pra cá,
com essa vivência e conversando mais com as mulheres, eu vejo o quanto é difícil hoje para as mulheres no mundo, no contexto geral, sabe? Na forma que são vistas, na forma que são tratadas. O contexto, às vezes, a mulher tem dificuldade de se posicionar porque uma simples educação o cara já entende como tá dando mole, tá dando em cima, sabe? E eu sempre tive esse pé atrás, quando eu trabalhava na sala de musculação, porque eu dizia, cara, isso aqui não pode ser confundido não, até porque assim, era literalmente minha bolachinha, era meu ganha-pão. E eu queria ter uma crescente. Então as coisas não podiam se misturar, né? Então isso me mudou na forma de verdade, de me posicionar o quanto homem. Era um processo de um menino, um homem, um pouco num processo evolutivo ali, buscando o espaço dele no mercado profissional. E eu fui entendendo como é que as coisas eram para as mulheres no mercado de trabalho e para mim também. E isso foi começando a clarear minha mente. Isso me ajudou muito a me posicionar na vida Sim. como homem de fato, como eu tenho que me posicionar diante de uma mulher numa situação de trabalho, num dia a dia. Então, isso me moldou nesse sentido, sabe? Quero saber outra coisa. Se você precisasse resumir o emagrecimento e evolução aí sustentável em 3 pilares, que pilares seriam esses? Treino, dieta e sono. Porque, vamos lá, falar um pouquinho sobre cada um, né? Primeiro, é muito importante você treinar para o processo de emagrecimento, principalmente musculação, porque o que acontece? Vou tentar falar de uma forma técnica um pouco mais simplificada, porque a ideia é que todo mundo entenda, né? Sim. Quando você está numa dieta de déficit calórico, que é essencial para o processo de emagrecimento, você baixa um negócio que a gente chama de síntese proteica. Você baixa essa síntese proteica. Como você não tem uma boa síntese proteica, é normal você baixar a quantidade de músculos. Perder músculo não é saudável. E geralmente a pessoa ela quer perder gordura. Ela não quer perder músculo. Ela quer Sim. ficar definida, sequinha. E perder músculo é ruim, principalmente para a mulher, porque fica com aquele aspecto mais de flácido e tal. Então, eu preciso treinar. E principalmente musculação, de forma organizada, para que eu consiga manter essa quantidade de músculo, que já é difícil, mais difícil na dieta de déficit, e talvez até ganhar um pouquinho em alguns casos. Eu preciso ter uma dieta porque, como eu falei, não existe emagrecimento se não houver um déficit de calorias. Então, tanto que você pega aí a mesma dieta, com quantidades calóricas diferentes, uma comendo mais para ganhar músculo e outra comendo menos para você emagrecer. Se eu não fizer dieta com déficit, eu posso ter o treino que for e eu não vou emagrecer. Não vai, você não vai, não tem como, é impossível. Tá? Eu posso até comer um pouquinho mais e ter o déficit a partir do treinamento, o déficit de calorias, mas eu vou estar em déficit. É necessário, é imprescindível, é inegociável estar em déficit para perder gordura. E aí já mata outra charada aí, que eu não sei o que você ia perguntar, mas eu já vou responder, que as pessoas perguntam, mas o que é que você acha mais importante? De verdade, tudo tem sua importância, mas como não existe emagrecimento sem déficit calórico, eu acho a dieta, sim, que tem ali seus 60% a 40%, 60% dieta, 40% treino, se fosse para desse parâmetro entre um e outro, porque sem a dieta não existe emagrecimento. E quando a gente fala do déficit, para que as pessoas também entendam, né? Porque a gente tem o gasto calórico para existir, Sim. para Que é acordar, o basal. que é o basal, e para andar, para a gente fazer nossas atividades do dia a dia. E se você, além disso, pratica mais atividade, obviamente, você comendo a mesma coisa, você vai estar em déficit já pelo fato de você queimar mais. Uhum. Não é isso? Correto. Então, isso já é uma ajuda grande. Tanto é que tem pessoas que brincam, né? Eu treino para comer, né? É mais ou menos isso. Então, e o sono, né? Eu costumo dizer que se você desregula o sono, você desregula tudo. Tem 2 hormônios que estão relacionados com o sono, que são a grelina e a leptina. E você desregula eles quando você não dorme bem. Então você tem uma probabilidade maior de comer carboidratos refinados a mais quando você não dorme bem. Então você já diminui a síntese de proteína a partir da dieta com déficit de calorias. O sono menor também, baixo, ele prejudica o rendimento do seu treino, principalmente em exercícios que a gente chama de multiarticulares, agachamento, leg, remada, supino, desenvolvimento. E
eu também desregulo esses hormônios, fazendo com que eu tenha uma probabilidade maior de comer carboidratos refinados, por conta do desregulamento da grelina e da leptina. Então, se eu não tiver esses 3 ajustados, que para mim são os 3 principais, eu consigo sem ter um treino tão bom emagrecer? Consegue. Eu consigo sem ter um treino tão bom emagrecer? Consigo. Consigo sem ter um sono tão bom emagrecer? Consigo. Consigo sem ter uma dieta? Se você comer mais que você precisa, amigo, esquece. Então, a gente aloca esses 3 aí. Treino, dieta e sono. Com foco principal para mim na dieta. Você considera o principal pilar? Considero. Se você pudesse dar um conselho hoje para essa mulher, e aí eu vou puxar a sardinha para minha lata, né? Para as mulheres que estão nesse mesmo processo meio de perimenopausa, enfim, com 40 mais. Se você pudesse dar um conselho para essa mulher que está se sentindo cansada, desmotivada, com baixa autoestima, qual seria esse conselho? Você fala da perspectiva do que fazer dentro do treino? Do que fazer dentro do treino e até para as mulheres que estão passando por esse processo e que não praticam atividade física ainda e que querem começar a praticar. Não é só a questão de você praticar, de fazer o exercício, que as pessoas olham muito por estética, né? Você ter um corpo saudável, ele consequentemente ele é estético, entendendo estética dentro dos padrões do que a sociedade coloca hoje do que é estético. Falo muito que estética é muito subjetivo. O que é bonito para você, talvez não seja para mim. Sim. E vice-versa. Mas existe um padrão hoje imposto pela sociedade do que esteticamente é bonito. Aquela mulher slim, com a perna mais definida, a barriga mais seca, o homem Coitada, mais não vou trincado. chegar nesse padrão, não. Já não sou. Já tô fora desse Mas padrão. você concorda beleza. que existe esse padrão? Existe. Hoje. E não que esse E seja... esse padrão muda de acordo com o tempo, né? A Quando- gente vê que teve épocas, anos atrás, em que o padrão era da mulher ter a coxa grossa, bundão e tal. Postei um vídeo esses Isso dias. muda, oscila de Postei acordo um com a vídeo questão esses dias cultural. mostrando as paniquetes de 15 anos atrás, que esse vídeo rodou pra caramba, e que era um padrão já diferente. Era sabe a pessoa normal hoje que não treina? A pessoa normal hoje que não treina? A perna, a barriga, ok e tal. Era paniquete. E hoje essa pessoa ela é só mais uma dentro da academia. Ela dentro da academia parece que nem treina, comparado aos corpos que a gente acaba vendo Sim. hoje, né? E esse corpo que a gente vê hoje dentro da academia era o corpo que há 15 anos atrás era um corpo masculino já. É um homem, tá parecendo um homem. Olha as costas dela, definida. E hoje é que a mulher mais busca as costinhas de borboleta, o ombro definido e tal, a cintura fininha, né? Então, existe esse padrão que as mulheres correm atrás, num geral, né? Não todas. E, cara, essas mulheres, elas precisam treinar. E vou bater sempre, Lu, na tecla de ter algo individualizado, né? Por isso que eu falo da minha consultoria lá de ser algo 100% individualizado. Porque você é uma pessoa única. Não tem ninguém igual a você. E quando você tem o treino ajustado para você, a dieta ajustada para você, você consegue colher benefícios, sejam eles quais foram. Tem gente que coloca lá, Márcio, meu objetivo é viver bem. Meu objetivo, tô no período de menopausa, não tô legal, eu quero controlar as taxas e tal, ficar tudo certinho. Cada um com seu objetivo, então... Ou às vezes é só uma terapia. Tem gente que posta, às vezes treinando, diz não é terapia, mas é terapêutico. Então, às vezes a pessoa precisa disso realmente, de ter uma rotina, uma atividade para trazer uma leveza ali para o dia dela. E isso, consequentemente, melhora seus padrões hormonais, melhora a sua autoestima. Existe uma relação entre Melhora o autoestima emocional e hormonal. E aí, daqui a pouco você tem algum resultado. Isso está relacionado também com a sua autoestima, da forma com que você se vê no espelho, com o que você se percebe. Quando a gente sai hoje, por exemplo, eu vim hoje pro podcast, eu peguei uma roupa que eu achei legal e disse, cara, acho que vai encaixar legal no podcast. Isso tem a ver com a minha autoestima. Eu vi no espelho e gostei, achei legal, por isso que eu vesti. Talvez para alguém que esteja assistindo, não. Mas o que importa é pra mim. É a roupa que eu achei, que eu ia me sentir bem, que eu acho que ia estar legal. É aquela pessoa também que daqui a pouco ela vai começar a ter um resultado e vai botar o short que não dava antes, que tá guardado 2, 3, 4 anos. Que ela vestia 40, agora ela tá vestindo 46. Aí começou a descer pro 42. Poxa, o short tá entrando, já tá E o conseguindo quanto dar de isso novo. mexe com o emocional e com todas as áreas da vida, né? Porque quando a pessoa está se sentindo bem, está autoconfiante, isso inevitavelmente impacta na vida dela. Se ela é casada no casamento, se ela tem um relacionamento, no trabalho Você dela, transparece isso. ela se sente mais autoconfiante para tudo, né? Para tudo. Sim. Sem sombra de dúvida. Transparece, pô, quando você sai pra algum canto, você se veste bem, que você tá com o cabelo cortado, tá bonito, você transparece a autoestima que você tem naquele momento.
Então as pessoas percebem isso no ambiente. Da mesma forma que, pô, as pessoas percebem quando você tá tímido, as pessoas percebem quando você tá titubeando numa hora de falar. Tem um livro que fala que fala sobre essa questão do corpo falar, né? E literalmente, a forma com que eu entono minha voz, e aí vou abrir o meu joguinho para vocês, né? Sempre fui vendedor a minha vida toda, né? Trabalhei no shopping e tal. Então, a forma com que eu coloco uma palavra para você, com mais entonação, com menos entonação, vê como passa com mais tranquilidade, né? Quando eu tô te explicando alguma coisa assim. Como também, se eu falo dessa forma aqui, eu passo firmeza, é como se eu tivesse segurança do que eu tô falando. Então, se eu ajusto a forma para o momento, para onde eu tô, da forma que eu tô vestido, tudo isso conta. E a autoestima acaba contando também para tudo na vida, seja para você desempenhar uma função no trabalho, para apresentar um podcast, para o seu dia a dia, como é que você vai se apresentar para o seu marido ou não, para sua esposa ou não, não é isso? Agora eu não posso deixar, que eu sei que você ama uma polêmica. Eu jamais. Nego até o fim. É crossfit ou... Então... não vou deixar. Crossfit Eu não vou... bicha tênis? Ó, aqui eu não vou deixar você falar mal do crossfit, mas eu falo assim brincando, mas inclusive eu comento isso com as pessoas. Eu amo crossfit, você sabe? Porque eu acho que no crossfit eu ganho mobilidade, é um exercício realmente completo. Mas, por exemplo, uma coisa que eu admiti e que eu fiz, mudei na minha rotina, é que hoje eu faço crossfit e musculação, né? Porque eu senti que realmente eu precisava, nessa fase da vida, o caminho de perder músculo é meio que quase certo, é natural pelo andar da carruagem, né, com o avançar dos anos. É um processo que a gente chama de sarcopenia, né? E é um processo natural e que eu preciso lutar contra ele, né? E eu entendi que só com o crossfit eu não ia conseguir, que eu precisava desse aporte. Tanto que eu mudei até para uma box que tem uma sala de musculação dentro para fazer um treino complementar e isso foi sensacional para mim. Mas não vamos falar mal do crossfit. Eu quero lançar a bomba para ver o que é que você acha dessa febre das canetinhas. Não, vamos lá. Eu quero saber o que você acha dessa febre das canetinhas e se você acha que o uso excessivo, porque obviamente a gente sabe, né? Vamos guardar as devidas proporções. Existem as recomendações médicas, existem as situações. E até bem estudado hoje, já bem consolidado para o uso do emagrecimento, tá? A gente vai clarear um pouquinho isso aí, porque as pessoas, na verdade, fazem uso de forma equivocada, errado, por conta própria. Tem muita gente fazendo por conta própria, comprando aí no mercado negro, enfim, tem muita coisa errada. Então, eu quero saber o que é que você acha desse uso excessivo e o quanto isso vai impactar depois de alguns anos. Porque eu não sei, vou falar aqui como leiga, tá? Porque eu não sou médica, nem sou nutricionista, sou, digamos, uma curiosa do assunto. E tenho minhas convicções do que eu acredito que é saudável, que é sustentável e que traz longevidade. Então... às vezes eu fico pensando o quanto isso vai impactar o fato das pessoas estarem usando excessivamente e depois, quando pararem essa utilização, como vai ser essa retomada, se isso vai trazer ganho de peso, como é que você que já é mais estudado e lê os artigos científicos, eu quero saber a sua opinião. Vamos primeiro entender algumas coisas, tá, Lu? É algo que não é usado, tipo assim, há muito tempo. Eu acho que a gente começou ali com o Ozempic, acho que foi liberado aqui no Brasil por ali em 2015, 2016, eu não tenho certeza. Então a gente ainda não pode bater com um martelo e dizer, ó, daqui a 20 anos vai ser de tal forma, daqui a 15 anos vai ser de tal forma. Eu, particularmente, não fui procurar, mas também não vi nenhum estudo, alguém falando sobre algo assim, tipo, de forma crônica, a longo prazo, né? Vamos clarear as coisas. Primeiro, voltando no CrossFit. Ó, voltando no CrossFit. Primeiro, não é que eu sou contra. É importante a gente deixar claro. Eu sei que você faz isso como forma de humor também. Eu sei. O pessoal gosta da brincadeira, né? Ó, o que acontece no CrossFit é o seguinte: as pessoas precisam entender. CrossFit ele é um esporte. Você sabe disso, mas para deixar claro para as pessoas que estão vendo aí a gente, o CrossFit ele é um esporte de competição, né? Pode emagrecer fazendo CrossFit, você faz exercícios de forças maravilhosos, levantamento terra, deadlift, né? Desenvolvimento, flexão de braço, remada, enfim, são ótimos exercícios para o emagrecimento, são todos aqueles que movem mais grupos musculares ao mesmo tempo, mesclados quase sempre com cardio. Com cardio. Então, é a combinação perfeita para o emagrecimento. E tem muito exercício de mobilidade, e então muito exercício de acaba mobilidade. sendo Para a saúde completo, é legal. O que é que eu pegava muito no pé do CrossFit? É que, como é um esporte de competição, você tem que completar isso aqui no menor tempo possível, correto? Uhum. Então, você tem que completar isso aqui no menor tempo possível e, geralmente, isso não era quantificado. Aí, falei um pouquinho atrás sobre overtraining, esse desequilíbrio entre estímulo e descanso. Então, o que é que acontece no CrossFit? Que é uma coisa boa e que é uma coisa ruim. Você acaba fazendo muita coisa
E aí tá a Luciana lá, que é a pessoa que tá indo pra, poxa, não, pessoal, eu sei que dá pra botar 10 quilos a mais de cada lado, mas eu tô de boa. Uhum. Mas você Eu sabe que sou por muito ser, consciente. mas você sabe que é por ser um esporte de competição, existe muito essa competitividade dentro da boxe, do boxe também lá de CrossFit. Então, o cara tá ali fazendo, às vezes, não tão bem a execução de um exercício. E por não estar fazendo tão bem essa execução, ainda chega um cara que não sabe que ele não tá fazendo tão bem, fala, cara, dá pra tu colocar mais 5 quilos de cada lado. Aí o que tava ruim, ele deixa muito pior, com um peso maior ainda. O que acaba acarretando na questão de lesão. Não é que eu sou contra o CrossFit. E até esse incentivo de forma consciente, que eu acho massa dentro do CrossFit, Sim. é top de, cara, vamos, e dá pra você fazer mais uma. E a galera marca no sábado lá pra fazer o treino, porque depois vai ter um churrasco. Porque talvez na academia o cara não ia treinar. Então, isso no CrossFit é muito bom também. Tem Isso é esse lado de maravilhoso. convivência, né, de estímulo e de essa coisa realmente de uma pessoa estimular e motivar a outra. Isso é sensacional, realmente. Isso é maravilhoso. Então o que pega pra mim no CrossFit é justamente essa questão de as pessoas às vezes não terem a consciência, por ser um esporte de competição, ter essa competitividade. Às vezes as pessoas não estão executando tão bem ali, e aí vai o outro incentivar para colocar mais carga. Mas deixa eu te Dá pra dizer, fazer como mais eu vou ter que defender o CrossFit, né? Isso aí é fato. Tem uma pistola aí, irmão? Vou defender os coaches. Então, assim, existem do mesmo jeito, né? Que na academia tem professores, como a gente vê algumas pessoas se queixarem, que o professor vê a pessoa fazendo isso errado e não, né, não corrige e tal. No CrossFit também existe isso. Então, existem os coaches e os coaches. Uhum. E eu, particularmente falando, eu tive sempre coaches muito, assim, técnicos e muito profissionais. Hoje, onde eu treino também, eles são muito técnicos. Inclusive, eles falam no início do treino, ó, desculpa, perdão da palavra, mas se tu vai cagar no movimento, não aumenta o peso não, entendeu? Tipo, não vai nessa não. E eles ficam o tempo todo falando sobre isso, porque, claro, existe a questão da pessoa também que é metida a cavalo do cão, né? Que Sempre aí tem. sempre tem, porque Principalmente em tem na ambiente que tem muito homem, musculação. porque tem muita Que a gente fala do competitividade. CrossFit, mas tem na musculação também. As Tem mulheres vão muito pro leg press, ego. aí eu boto não sei quanto no leg, e os homens do mesmo jeito. Quanto é que tu pega no supino? Então, essa competitividade tem, é do ser humano. Uhum. Então, não vamos jogar pro CrossFit, né? E aí, hoje eu vejo que os profissionais da área estão cada vez mais técnicos e conscientizando os alunos disso, entendeu? E eu sempre falo lá, tipo, ó, eu não tenho objetivo de aumentar peso de forma indiscriminada, porque eu morro de medo de me lesionar. Porque eu penso, meu Deus, se eu ficar sem poder treinar, eu vou enlouquecer, entendeu? Porque eu digo que eu vou para treinar, para ter mobilidade, sentar e levantar da cadeira aos 100 anos, sem precisar de ajuda, e para não enlouquecer e não matar um dentro de casa. Então, assim, não é que eu sou contra o CrossFit, eu acho que preciso se atentar para esses detalhes, que às vezes acaba passando despercebido e por conta de serem exercícios complexos, com Sim. altas cargas, aumentam a chance de lesão. E aí acaba desencadeando mesmo algumas lesões a mais. Enfim, às vezes não é o CrossFit de fato. Sim. Não é o CrossFit. É o descuido das pessoas na hora de executar. Que também tem na musculação. Só que, ao meu ver, por não ter essa competitividade toda, Como tem essa questão por não ser um do esporte tempo competitivo, de executar o exercício, isso, a a pessoa pessoa sai acaba... correndo e fazendo mais rápido e querendo colocar mais carga para fazer mais rápido e terminar algo que já estava errado. Então acaba complicando. Só essa logística. Sobre a questão das canetas, né? A gente tem aí, acho que a gente começou mais ou menos com o Ozempic, né? Que é uma das mais usadas aí hoje, o Ozempic. Mas ele é um dos primeiros, né? Um pouquinho dos mais retrógrados, digamos assim. Que ele é um análogo ao GLP-1. A gente ativa o GLP-1 quando a gente come. Então, o Ozempic, ele vem com essa função. Então, a gente tem um menor esvaziamento gástrico. Só para as pessoas entenderem o que é o GLP-1. O GLP-1, ele é um hormônio que é liberado quando a gente come. Beleza? Então... Nós já fabricamos ele. Isso. A gente tem esse hormônio dentro do corpo, que nós liberamos ele quando nós comemos. E o Ozempic, ele é um agonista ao GLP-1, ou seja, ele faz a mesma função ali do GLP-1. Só que aí ele permanece por mais tempo. Então, por exemplo, quando você come, você tem uma sensação que você tá cheio saciado. E você tem isso direto com o Ozempic, porque você tem eu vejo algumas pessoas que eu conheço, né, que fazem uso, relatam que sentem muito enjoo, e aí perde a vontade de comer, né? Mas aí também ajuda a controlar a glicose. Por Sim. exemplo, o Ozempic, na verdade, inicialmente ele foi um medicamento utilizado para tratamento da diabetes. E aí, como consequência disso, por ser análogo ao GLP-1, ele faz um controle da glicose também, e aí é por isso que é interessante para diabetes, só que ele tem esse efeito, entre aspas, colateral,
de fazer com que você tenha um esvaziamento gástrico um pouco mais demorado. Então você está o tempo todo empachado. Então o que é que acontece? Você não come, e por não comer você emagrece. Não é Agora que eu vou ele fazer me uma emagrece. vou fazer uma brincadeira aqui. Que eu vi um post e mandei para uma amiga minha que tá tomando. Que é assim: vocês estão pensando que o povo que tá tomando Monjaro não tá comendo porque não tem fome? É porque não tem dinheiro. Estão gastando tudo no Monjaro, não tem dinheiro para fazer feira. Aí o que é que acontece? Que aí o Monjaro já é um pouco diferente do Ozempic, tá? As pessoas pensam que é a mesma coisa, mas não, ele já é outra combinação de hormônios. Ele também tem o GLP-1, mas também tem o GIP, e a gente vai chegar lá. Só que o que acontece, Lu, é algo que você precisa fazer o tratamento de forma consciente. Por quê? E com acompanhamento médico. E com acompanhamento médico. Pra você ter uma noção, quando você perde 1 quilo, você aumenta em média 100 calorias a sua sensação de fome. Quando você aumenta a sua sensação de fome, imagina se eu perder 10 quilos, eu vou aumentar a minha sensação de fome ali, minha sensação de que eu preciso de digestão calórica em 1000 calorias. Então, só que você está tomando Ozempic ou está tomando Monjaro ali, a Tirzepatide, e quando você descontinua, enquanto você está tomando com ele, está tudo certo. Você está com a sensação cheia, o esvaziamento gástrico demora, e você está com essa sensação que você está cheio. Só que quando você vai fazer, muitas pessoas fazem por conta própria, não vai ter mais o medicamento, você não vai ter mais a sensação de esvaziamento gástrico, você perdeu 10 quilos, então sua fome é de 1000 calorias a mais, agora você está comendo até reboco de parede. Raivosa. Uma capivara raivosa, você está comendo até reboco de parede, e você não faz as coisas de forma certa. E assim, então, uma coisa que você falou, rapidinho, você falou que quando você perde o peso, você sente fome em relação àquelas calorias, né? Uhum. E aí eu fiquei agora reflexiva, pensando o seguinte: se a pessoa perde peso rápido demais e não está sentindo fome, o quanto isso pode impactar na saúde dela, enfim, nas taxas, eu falo de ferro, enfim, o quanto isso pode impactar porque a pessoa não está comendo. Ou tipo, quem faz o tratamento, eu não sei, tá? Tô falando aqui, eu sou leiga, tô falando na ignorância, só conjecturando e querendo saber realmente como curiosa. Então, quando essas pessoas fazem uso dessas canetinhas, elas tomam algum suplemento, vitamina, tal, para suprir essa falta de ingesta dos nutrientes? Aí é que tá. Por isso que o interessante é você fazer com acompanhamento, né? E ver qual a melhor medicação ali, se a Tirzepatide, se o Ozempic, qual se encaixa melhor para você. Por quê? Porque como as pessoas não estão comendo, geralmente elas só não comem. Então, lembra que eu falei quase agora e eu falei sobre que a gente comer menos, tem um déficit de calorias, a gente baixa a síntese de proteína? Sim. Aí eu tô comendo pouca proteína, comendo pouco carboidrato, eu vou perder massa magra. É uma coisa que acontece muito com as pessoas que tomam e não treinam. Então, existe um conjunto para que eu faça o uso da caneta. É importante, é imprescindível treinar bem musculação. Como eu já vou estar comendo pouco, comer o máximo não, né? Bater a cota de proteína para ter uma boa síntese proteica, porque quando eu como menos calorias, eu baixo essa síntese de proteína, mas quando eu estou comendo ali 1,7, 1,8, 2 gramas de proteína, e aí seria com o nutricionista para ver o que você precisa de proteína no seu contexto, para que você bata a cota de proteína e aumente essa síntese proteica, para que eu consiga ter realmente o máximo resultado, não perdendo músculo, perdendo o mínimo possível de músculo. E mantendo a saúde, né? Isso. E aí tem estratégias, Lu, como por exemplo, depois quando eu vou fazer o desmame, quando você vai fazer o desmame da canetinha lá, o que é que acontece? Lembra que sua fome você perdeu, a gente está usando como exemplo 10 quilos. Tá. Aí você subiu sua necessidade, sua sensação de necessidade calórica ali em 1000 calorias, correto? Só que aí você não vai ter mais a caneta, vai estar pesando menos e vai estar querendo comer mais do que você comia antes. Tem estratégias para isso na forma do treino. Por exemplo, eu já perdi tantos quilos, eu não preciso mais estar fazendo tanto cardio nesse momento agora. Sim. Sim. do que eu já quero. Bater a quantidade de proteína. Talvez nesse final ali, quando eu tô terminando, fazendo o desmame da caneta, fazer uma ingestão maior de fibra. Quero comer mais? Come legume? Bota legume pra caramba. Ter alimentos que a gente coma e tenha uma densidade calórica menor num volume maior. Por exemplo, eu consigo comer 200 gramas de batata inglesa para 100 gramas de arroz. 200 gramas de batata inglesa dá um volume maior comparado a 100 gramas de arroz. Sim.
Só que aí, se eu era para comer 200 gramas de arroz e agora são meio quilo de batata inglesa, é muita batata. Você sabe que eu vou falar uma coisa que a gente lá no Sabor e Afeto tem o cardápio regular e a gente prepara também personalizado. E eu até brinco, eu falo para os meninos, para minha equipe, que às vezes eu fico com pena do cliente, né? Quando eu vou ler lá o plano alimentar e tal, eu fico escolhendo o que eu acho que a pessoa vai passar menos fome. É isso, tipo assim, quando eu penso, pô, ela só pode comer 50 gramas de arroz. Pô, mas se eu botar purê de batata ao invés do arroz, mais, né? vai dar mais. Ela vai poder, vou botar 200 gramas de batata, porque eu fico com pena, sabe? Ela vai ficar com fome, ela não vai ficar saciada. E eu saio fazendo essas estratégias também, para que a pessoa se sinta mais saciada, não sinta fome e a dieta seja realmente sustentável. Pois é, então a gente tem aí, a gente falou do Ozempic, né, que é o GLP-1. Aí a gente tem o Mounjaro, que é a tirzepatida, que é o que é mais usado hoje, né, que ele é a junção do GLP-1 do GIP, né, que é o peptídeo inibitor gástrico, que além de fazer já o que o Ozempic faz, ele melhora a sensibilidade à insulina, né? Ele melhora da mesma forma e ele faz com que você tenha menos fome, ele melhora o controle da glicose, como o Ozempic já faz também, só que ele faz você ter uma perda de peso ainda maior, porque o GIP ele acelera mais ainda o seu metabolismo. Então, é o que é mais usado aí hoje, é a tirzepatida. Então, assim, tem o Ozempic, tem a tirzepatida, que as pessoas pensam que é tudo a canetinha, e aí a gente tem a retatrutida agora, né, que ainda não tá liberada ainda de fato, que é a junção do GLP-1, do GIP, que a gente falou, né, da tirzepatida e do Ozempic, e ele tem o glucagon, que ele acelera ainda mais o metabolismo e faz você oxidar bem mais gordura. Tá bem promissor, eu acho de verdade, tá na fase final ali de teste, eu acho que vai ser liberado. Mas por enquanto aí o que a gente mais usa aqui no Brasil tem outras, mas é o Ozempic e a tirzepatida, que é o Mounjaro, né, o famoso Momon. Então é isso, é tipo, essas pessoas que estão fazendo uso da caneta, né, e obviamente, assim, eu espero que seja com acompanhamento médico, e que a importância também que eu acho dessa equipe conversar, sabe? Por exemplo, lá no Sabor Afeto a gente recebe o plano alimentar das nutricionistas e eu muitas vezes entro em contato direto com a nutricionista, porque às vezes eu preciso fazer alguma troca e tal, né, enfim, porque a pessoa não gosta do arroz integral, enfim. É isso aí que eu falo, é o individualizado. Isso. E A aí, maioria das pessoas vão pegar e vão apenas fazer o que tá lá na dieta e pronto. Isso. Mas você tem a visão do E eu cara, a pessoa brinco, não sabe, ela vai ficar com fome. Deixa eu falar com a nutricionista, ver se eu posso trocar aqui. isso. E assim, eu brinco sempre que quando a gente recebe o plano alimentar, minha função é gourmetizar ele, né? Então, se o nutricionista passou macaxeira com carne moída, então dali pode sair um escondidinho de macaxeira com carne moída, ali pode sair um nhoque com uma carne moída bolonhesa, enfim. Então eu gourmetizo. Ainda bem que eu trouxe, hein, as refeições de Sabor Afeto. Então, ali eu vou gourmetizar, né? E aí, puxando esse gancho para o meu negócio, onde eu entro em contato sempre com a nutricionista e tal, e muitas vezes vou fazer trocas inteligentes e aprovação do cardápio, o quanto é importante, porque às vezes a pessoa tem um treinador, tem um nutricionista, tem um médico, mas essa equipe não conversa entre si. E o quanto é importante essa troca de figurinhas e essa conversa para que o resultado seja realmente eficaz e assertivo, né? Porque não adianta de nada, tipo, ter uma dieta eficaz e o treino não está baseado, é como você disse, se eu sei que aquela pessoa está fazendo ingesta calórica menor, ela está tomando uma medicação, né? E o quanto é importante também o cliente, o paciente falar isso, porque às vezes a pessoa nem diz, né? Que está tomando, que está fazendo uso disso, uso daquilo, o quanto é importante que as pessoas conversem com o médico, com o treinador, com a nutricionista, para que eles consigam ajustar tudo e fazer tudo funcionar e isso virar realmente um atalho para um resultado melhor. É porque a pessoa ela busca o resultado, mas você acredita que é como se fosse hormônio, uso de anabolizante. Tem gente que toma, a gente sabe que toma e nega que toma porque quer dizer que vai, como se fosse um demérito. Como se a pessoa tomar um anabolizante e ela já saísse musculosa da academia, Como né? se fosse um demérito, sabe? Então, tem pessoas que fazem uso ali da tirzepatida, do Ozempic, de outros mecanismos e negam que, não, eu não tô tomando não. E uma coisa que eu acho importante a gente falar é o seguinte, hoje a gente tem vários estudos mostrando a eficácia da questão da diminuição do peso. E que, em alguns casos, é interessante usar, sim. Mas, geralmente, pessoas obesas. Tem gente usando, cara, para perder 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos que seja. Não tem necessidade. E você perde 5 quilos em 30 dias de treino, dieta ajustada.
Então, as pessoas estão perdendo a noção das coisas de fato. Parece que quer ser pertencente, né? Por exemplo, não era o lançamento de uma marca de ovos da Graciane, mas pode ter certeza que as pessoas, muitas iam comprar só por ser o ovo da Graciane. Ela ia se sentir pertencente à tribo da Graciane. Dos altos dos seus quantos milhões de seguidores dela lá, as pessoas iam comprar. Ovo é ovo, sai da galinha, sai do frango, vai ter a mesma quantidade de proteína, não vai ter 8 gramas a mais de fé e 12 gramas a mais de bunda, sabe? Ovo é ovo. Então as pessoas querem se sentir pertencente. Então a pessoa que vai ali para perder 2 quilos usando um Ozempic, uma Tirzepatida, perder 2, 3 quilos, parece mais que elas querem se sentir pertencentes de fato. Sabe? O dinheiro não é um problema, ela pode gastar e ela quer se sentir pertencente, usar, dizer que tá fazendo. Cara, você quer perder 2 quilos, pelo amor de Deus, às vezes é só retenção. Se você passar a semana, beber água direito e treinar e fazer um cardio, vai diminuir esses 2 quilos. É que os atalhos, as pessoas procuram muito os atalhos, né? E engraçado que eu sempre uso uma frase que eu escutei do meu irmão, que hoje mora em São Paulo, ele estava dando um treinamento e ele falou essa frase. Eu vi em algum lugar, nesse treinamento dele, que ele falava para a equipe dele: atalhos te levam rápido para algum lugar, mas normalmente não te levam longe. E essa frase ficou em mim, sabe? E eu sempre me lembro disso. E as pessoas procuram muito esses atalhos. E aí é como a gente falou, não, a gente não está aqui condenando o uso da substância, do medicamento e tal. E nem incentivando também, né? A gente está só conversando sobre. Mas que isso precisa ter um acompanhamento médico, né? E realmente ser para uma situação em que haja necessidade, porque como você disse, as pessoas estão fazendo uso indiscriminado, comprando sem acompanhamento médico, e essa conta vai chegar. Veja, aí é uma opinião pessoal minha, essa conta vai chegar para quem está fazendo uso indiscriminado e sem acompanhamento médico. Entra naquela, né? Cai no loop que você não sabe o que você está fazendo, começa a aplicar, aí fica sem fome, não emagrece, porque o medicamento ele vai pegar a gordura, quebrar, jogar na corrente sanguínea, botar dentro da mitocôndria, dentro da célula e oxidar a gordura. Não. Isso vai acontecer porque você está em déficit calórico, você não está comendo. Daqui a pouco você vai descontinuar a medicação, aí não sabe mais o que é que faz, não é só parar, vai dar fome de bicho, vai comer de tudo, e tem estudo mostrando assim que você volta para o mesmo peso e ganha mais 10, 15% do peso que você perdeu. Então assim, se for o seu caso de se encaixar, de usar a medicação, precisa ver a melhor forma de se usar essa medicação, de como fazer todo o tratamento. Não é começar a fazer de qualquer jeito, deixar para lado não. Porque provavelmente o efeito vai ser rebote, vai ser contrário e você vai levar na cara voltando. É isso mesmo. Agora, Márcio, eu quero te perguntar uma coisa. Para quem está nos assistindo, onde essas pessoas podem te encontrar? Onde elas podem acompanhar o seu trabalho, treinar com você, ou acompanhar, enfim, as redes sociais, te acompanhar seus estudos lá e o que você recomenda de treino para a mulher? Se você é mulher e não treina, comece a treinar, sem pressão. Treine um dia, treine 2. A métrica é sempre você, é você com você. Ah, mas se um dia dá certo, cara, tu não treinava nenhum dia. Um dia vai ser melhor do que não treinar nenhum. Mas se você vai treinar um dia, se você vai treinar 2, se você vai treinar 3, tem um treino ajustado para você. Porque tem estudo até mostrando pessoas emagrecendo treinando uma vez por semana. Porque lembra, o que a gente precisa não é necessariamente treinar. Treinar é maravilhoso, é perfeito, vai potencializar, vai deixar sua bunda dura, vai deixar seu tchauzinho duro, vai deixar você sem gordura nas costas. Mas você precisa ter um déficit de calorias. Então, se você treinar uma vez na semana e tiver um déficit de calorias, você consegue emagrecer. Não tão quanto quem treinou 7 vezes, mas você consegue emagrecer. Ao invés de perder 10, você vai perder 3, 4, 5. Mas você vai emagrecer e vai ter um resultado. E a régua é você com você. Então, use você de parâmetro e comece a fazer algo, pelo amor de Deus. Você não precisa fazer a dieta do mundo, você não vai ser atleta. Coma menos doce, tome menos guaraná, beba mais água, coma mais proteína. Errou na dieta também, tá tudo certo. Antes você nem fazia. Então só começa a fazer melhor. Hoje eu me alimento bem, hoje eu treino, hoje a Luciana se alimenta bem, a Luciana treina, mas nunca foi sempre assim. Não foi para sempre assim. E nem todos os dias é assim. É um processo, e nem todos os dias é assim. E nem todos os dias é assim. E tá tudo bem. Só começa a fazer alguma coisa. Você quer me achar, eu me escondo muito bem, mas é só você ir no Instagram, Márcio Mendes PT, pelo amor de Deus, PT é de personal trainer, não façam ligações políticas, pelo amor de Deus. Então, Márcio Mendes PT. E quem tá assistindo esse episódio,
e quiser de fato treinar, ter um resultado significativo, ter um treino e uma dieta individualizada, que você tem tudo isso dentro da consultoria, além do grupo de suporte, você vai ter 40% de desconto. Você clica no link agora da minha bio, fala lá e faz, vi você no podcast com o Luciano, eu vou dar 40% de desconto para você ter seu treino arrasou. E ter sua dieta ajustada para você começar o quanto antes e ter resultado de fato. Você vê quanto é diferente você treinar de forma individualizada e ter uma alimentação ajustada para você. Márcio, muito obrigada por ter vindo, ter topado, ter aceitado esse convite, né? E essa conversa foi muito bacana, muito necessária. E a você que está nos acompanhando aqui, o meu muito obrigada. Se essa conversa fez sentido para você, compartilha com alguma amiga e me conta aqui nos comentários o que você achou desse podcast, desse episódio. Um beijo bem afetuoso e até o próximo.